Fala pessoal, bom dia, Josué capítulo 12, hoje 24 versículos aqui, um texto um pouco mais complexo, mais complicado de ler e entender, porque tem muitos nomes de reis, regiões geográficas, situações do passado, mas fica tranquilo que eu quero focar com você sobre dois pontos. O primeiro ponto é a conveniência cristã. Isso daqui é uma armadilha que nós precisamos nos atentar, tomar um cuidado, para não a gente achar que tá tudo certo. Ah, Deus não me repreendeu, mas Deus também não falou que tá certo. Então, ó, tá tudo em ordem, eu vou seguindo. Toma muito cuidado com isso. É o que vai acontecer com a tribo de Gade, com a tribo de Ruben, com a meia tribo de Manassés aqui. Nós vamos entender o que isso vai gerar lá na frente. Por outro lado, o capítulo também apresenta a vitória do povo de Israel. Vitória sobre 31 reis. Então, eles entraram na Terra Prometida e aí o que acontece? As guerras, as macro-guerras, as micro-guerras que eles enfrentaram ali com os reis, e 31 reis foram derrotados e agora eles vão habitar e vão se estabilizar ali na terra de Canaã. Então, são dois pontos aqui para a gente conversar. Pega essa caneta e se prepara. Vamos lá. Vamos entender primeiro do versículo 1 ao versículo 6. Josué aqui relata sobre aqueles acontecimentos lá do passado, onde em Números 32, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés pedem para que fiquem em terras antes do Rio Jordão. As terras ali, olha só, que fala sobre Seom, que habitava em Esbom, rei dos amorreus, e também ali sobre o termo de Og, rei de Bassã, que era também dos gigantes. Então o que acontece? Essas duas terras estavam antes de atravessar o Rio Jordão para a terra prometida, onde Deus havia falado para o seu povo estabelecer. Só que o que eles pedem para Moisés, lá em Números 32? Queremos ficar aqui, nós temos temos muito gado, aqui tem pastagens, aqui vai ficar tranquilo, vai ficar sossegado. Só que tem um detalhe, Deus não falou nada para eles, Deus não colocou nada no coração deles quanto a isso. E também, ao mesmo tempo, Deus não repreende eles. É Moisés, lá naquele capítulo, que fica nervoso, ele fica meio que irritado, ele fala assim, mas se vocês fizerem isso, se vocês ficarem aqui, vocês vão desencorajar os seus irmãos. Então, começa ali meio que uma discussão, mas que na verdade Moisés, ele fala o que deve ser feito. Depois as tribos vão atravessar o Rio Jordão, vão lutar ali com os seus irmãos, né, as outras tribos, mas depois eles voltariam. Então foi concedido por Moisés. Mas Deus em nenhum momento ele falou uma letra A sobre esse caso aqui. Então é interessante isso, porque aos olhos do ser humano é uma conveniência. Olha, a gente achou legal, tá bacana aqui, não precisamos nem atravessar o Rio Jordão. Mas olha só que erro. Deus havia falado, atravessar o Rio Jordão é a conquista da terra de Canaã. É onde eu tenho preparado para vocês. Mas aí aos olhos do homem, tá tudo bem, aqui tá melhor. Deus nos guiou até aqui, ó. Aqui tá tudo certo, tá tudo bom. Toma cuidado com isso, porque às vezes na nossa vida a gente começa a avaliar situações na nossa casa, relação com marido e mulher, nosso trabalho, situações do dia a dia que você se acomoda e passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, você não cresce e também você não diminui, você não evolui, mas também você não piora, mas você fica na mesma. Olha o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 17 e 18. Olha só. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, peraí, vamos entender isso aqui. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, que sou chamado templo do Espírito Santo, se o próprio Senhor Jesus disse que o Pai e Ele fariam morada em todo aquele que nele crê, que o ama, que o busca, que o adora, que o exalta e está nele, nós devemos achar mesmo que a gente vai ficar estagnado, vai ficar na conveniência, vai ficar parado, eu já sei tudo, não precisa. Não é assim que funciona. Eu e você devemos crescer, subir um degrau dia após dia, primeiro espiritualmente, se aproximando do Senhor, crendo no Senhor. E agora para o quê? Olha o verso 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho, presta atenção, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não tem como um cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus ficar estagnado, parado, na mesma. Agora, ó, aqui tá bom. Não está bom. A tribo de Ruben
de Gade e a meia tribo de Manassés olharam a geografia, olharam os pastos, olharam a facilidade, o comodismo, e isso lá na frente vai ser muito prejudicial. Eles não acompanharam o povo de Israel, onde o próprio Deus havia dito para eles: vocês devem atravessar o Rio Jordão para herdar a terra prometida. E Deus não repreende eles, Deus não falou nada para eles, mas isso é um ensinamento. Nem sempre Deus vai ficar falando para você o que você já deveria saber. Eu e você já sabemos de muita coisa, mas nós temos uma dificuldade em aplicar, em fazer, porque agora eu já sei, agora tá tudo certo, agora é isso. Não é. No nome de Jesus, que a gente possa jogar o comodismo fora. Nós nunca iremos aprender 100% da palavra. Nós devemos viver todos os dias evoluindo, crescendo, buscando ser a imagem do nosso Senhor, para que as pessoas ao nosso redor, nossa própria família, nossos colegas de trabalho, olhem para nós e enxerguem claramente Jesus Cristo, não pelas obras que fazemos, porque isso aqui, a obra que o cristão faz é para a glória de Deus, mas é pelos frutos que geramos através do Espírito Santo. O fruto ele permanece, ele é a prova viva que o Espírito Santo habita em nós. É isso que todos nós devemos aplicar e entender, que no nome de Jesus a gente não se acomode, que a gente não olhe as circunstâncias e situações e tá tudo em ordem, tudo certo. Não, todos os dias devemos crescer nessa palavra aqui, devemos produzir cada vez mais, devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque nós cremos que o sacrifício dele na cruz não foi simplesmente qualquer ato histórico, não, foi um sacrifício vivo, fiel, maravilhoso, amoroso, por amor a você e a mim, para nos dar a vida eterna e sermos transformados de glória em glória, para estar com ele um dia nos céus. Pessoal, é fundamental nós entendermos isso. Não tem como um cristão ser acomodado, ser simplesmente, tá aqui, ó, conveniência. Era o que aquelas tribos estavam visualizando. Parte física, e lá na frente vai dar um problemão. Josué capítulo 22 fala que quase as outras nove tribos fazem uma guerra civil contra Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, por conta de uma situação que ali acabou criando uma confusão, uma construção de um altar. Lá no capítulo 22 eu falo sobre isso, mas se você já quiser ir pesquisando, você fica à vontade. Olha como o problema de se afastar do povo de Deus, daqueles que estavam seguindo a orientação do Senhor, já gera uma confusão. Sabe, não dá para adorar o Senhor do jeito que nós queremos. Eu quero ficar aqui mesmo, quero ficar na minha casa, quero fazer assim. Não, mas eu faço isso. Não, mas isso... Para. O Senhor guia a sua igreja. O Senhor ama a sua igreja. Nós que muitas vezes colocamos um preconceito na nossa cabeça, como igreja, denominações, que o nome de Jesus isso seja jogado fora e que você entenda que a igreja é do Senhor e que nós devemos sempre buscar uma igreja fiel, verdadeira, que passa a palavra de Deus, onde os frutos que o Espírito Santo gera nas pessoas é nítido, é visível, uma igreja que é influente na sociedade. Tudo isso o Senhor nos mostra. Ele não nos deixa simplesmente, faz o que você quiser na sua vida. Não, pelo contrário, ele nos guia desde o princípio. Então, no nome de Jesus, busque o Espírito Santo de Deus, porque pela liberdade dele, ele vai te guiar no caminho certo. E ele não vai deixar você conveniente, acomodado. Não, ele vai criar situações para nós evoluirmos cada dia mais, no nome de Jesus. Bom, se eu falei então na conveniência, para finalizar eu quero falar sobre a perseverança daqueles que avançaram com Josué, atravessaram o Rio Jordão, se estabeleceram na terra de Israel, porque ouviram ao Senhor e visualizaram a presença de Deus na vida de Josué. Lá atrás o Senhor fala para Josué: te engrandecerei diante do povo, porque assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. E eu estou te engrandecendo para que as pessoas saibam que eu estou no meio de vocês. Então, quando o povo de Deus adora ao Senhor e nós fazemos parte desse povo, nós somos benditos do Senhor. Ele ama o seu povo. Olha o que João relata em Apocalipse 21, verso 3. O novo céu e a nova terra. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus
ama que o seu povo esteja em comunhão, em um bom relacionamento com os irmãos na fé. Deus abomina e odeia divisão, dissensões, mas Ele ama que o seu povo esteja unido, junto. Então, no nome de Jesus, que você valorize aonde você congrega, aonde você cresce espiritualmente, para estar unido com o povo de Deus na presença do Senhor. Pense nisso, tá bom? Nos vemos no capítulo 13. Um grande abraço, Deus abençoe.